Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, iniciamos hoje mais um Memórias Médicas Piauienses. Esse programa que vem reunindo uma série de histórias vividas pelos médicos do Piauí e que tem por objetivo a construção da historiografia do nosso estado. Lembro a você que pode ser acompanhado nos programas pelo Instagram, pelo YouTube e também na FM Universitária 96.7, toda terça-feira às 10h30 da manhã, com reprise às 22 horas. Estamos hoje diante de um dos mais extraordinários médicos do nosso estado, de uma colaboração incrível pela história da medicina do Piauí e que impactou na vida dos piauienses, nas vidas da prática médica ao longo desses anos todos. Estou com ele aqui mesmo na minha frente, José Cerqueira Dantas. Bom dia, querido. Como é que você vê essa sua história de vida, que é isso que nós queremos conversar? E onde nasce o garoto? Onde nasceu o garoto José Cerqueira Dantas? Metrópole, uma cidade gigantesca, um centro cultural, Piracuruca. Oh. Será que o povo de Piracuruca se orgulha desse filho da terra? Não sei, você tem que perguntar a eles, né? Eu me orgulho muito de Piracuruca, eu não sei se Piracuruca se orgulha de mim, não. Mas me conte como foi essa coisa da história, porque me parece que a sua família já morava em Teresina, era só a avó Judite que ficava em Piracuruca. Minha avó, meu avô, toda a família da minha mãe, né, morava em Piracuruca, já há 3 gerações. Mas aí minha mãe veio morar em Teresina e aqui casou com o seu Dantas, Chico Dantas, homem bravo, zangado e espancador dos filhos, mas em boas intenções. E daí casaram-se e ela resolveu que seria sensato ter um filho em Piracuruca, porque o médico da cidade era irmão dela. Ela foi a Piracuruca, então ter esse filho. Ter esse filho. E lá deu azar, porque o tio Zezinho viajou no final de semana para Parnaíba e eu tive que nascer mesmo sem assistência médica. Dr. José Mendes Cerqueira, que era seu José Mendes tio. Cerqueira, exato, era médico. Então, podemos dizer que ele teve alguma participação na sua escolha pela medicina? Sim, pesou, porque ele dizia, olha, ele era radiologista em Parnaíba. Ele dizia, olha, quando você vai ser médico e vai trabalhar com seu tio em Parnaíba. Mas a coisa pegou mesmo quando eu fui passar minhas primeiras férias em Parnaíba, aí por volta de 12 anos, 11 anos. Minha mãe disse, você vai para Parnaíba passar as férias. Sim. E aí eu fui, peguei o ônibus e quando eu desci da estação lá na Praça Central, aquela praça de Parnaíba, a minha família tem por característica não ser bonita. E o tio Zezinho era, como eu, um homem feio. E aí quando eu desci do ônibus, que vi o tio Zezinho com aquela ausência de beleza, acompanhado de uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, que era a Isete, a noiva dele, eu falei, não, tem que ser médico. Eu sendo médico, eu vou casar com uma mulher linda dessa. Então, esse garoto, então, ele passa por tudo, né? Onde foi alfabetizado? Em Teresina mesmo? Eu fui alfabetizado em Teresina, na escola da Dona Rosa. Sim. Depois fiz o primário no Colégio Batista, onde hoje é ali no alto ali. Depois fiz o exame de admissão, que era uma prática na época, tinha poucas vagas em colégio secundário, então era quase um vestibular. Aí entrei no exame de admissão no Colégio Diocesano e fiz o científico no Liceu Piauiense. Do Diocesano foi para o Liceu. Essa mudança foi boa? Foi espetacular. O que aconteceu de novo, se a gente tirasse dessa história aí? Porque o Colégio Diocesano é um colégio jesuíta, com muita religiosidade, os códigos morais muito rígidos. E o Liceu foi a liberdade, o Liceu foi a libertinagem, o Liceu foi o acesso a tudo aquilo que era repressão religiosa, o Liceu me permitiu, né? Foi uma descoberta da adolescência. Isso aí foi pré-Revolução de 64? Foi, eu fui aluno do Liceu aí em 59, 60, quando o Brasil era efervescência de ilusões e esperanças de uma revolução socialista, né? O Brasil estava aí Chile, estava aí Cuba, estava aí Argentina, e estava efervescendo de uma maneira incrível. Eu me lembro bem, e a igreja, tinha uma parte da igreja que era de esquerda, o Dom Avelar Brandão Vilela, ele fazia passeatas com camponeses usando foices e pregando mesmo a reforma agrária, uma revolução mesmo, né? O Brasil fervilhava na década de 59, início da década de 60, a Faculdade de Filosofia era o epicentro da efervescência do marxismo. Era incrível, né? Uma esperança de que o Brasil fosse
passar por uma revolução, que eu não sei se seria bom ou mal, essa história ninguém pode julgar. Aí esse adolescente já está com plano de ser médico. Sim, E sim, como sim. no Teresina não tinha faculdade nessa época, Verdade. o que Teresina- fez e onde você fez medicina? A faculdade mais próxima era Fortaleza, eu tinha uma tia que morava em Fortaleza e eu escrevi uma cartinha para ela, que é uma coisa importante, tomar iniciativa. Eu digo, não, eu quero ser médico e fiz uma carta para a tia Alice pedindo se era possível morar na casa dela até fazer o vestibular. E ela autorizou, venha. E me acolheu na casa dela, né? Tem umas coisas no destino que se você não encontra aquele apoio, mas logo, eu sempre muito irrequieto, achei aquele lugar ali, né, familiar, muito restritivo. E aí fui morar com outros colegas, alugamos juntos um apartamento, 5 colegas, e estudávamos juntos, enfim. O adolescente em busca da liberdade, em todos os níveis. Em todos os níveis, exatamente. Essa liberdade se deu ao longo da faculdade? Sim, a faculdade naquela época eram núcleos de militância política muito intensa. Durante a minha faculdade foi que houve o golpe, né? Então, depois houve o endurecimento, que foi em 68. Eu tive vários colegas que sumiram, né? Foram presos. A Helena, por exemplo, grávida, inclusive, foi presa, levada para Recife, e ela sumiu. O Francisco, seu namorado, também sumiu. Então, todos aqueles que tinham militância muito intensa sumiram, né? Então, era uma época de grande revolta com a ditadura ou de grande medo. E o medo foi, ao longo do tempo, predominando. Mas eu tinha me libertado da crença religiosa. Eu matei Deus nessa época, né? Perdi completamente. Depois que eu li A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado de Engels, e li algumas obras do Trotsky, eu comecei a entender que não tinha rumo por ali. E eu me dizia, pô, eu vou largar como eu larguei, sendo ex-aluno de colégio jesuíta, larguei uma religião chamada cristianismo e vou me abraçar com outra chamada comunismo. Eu quero a liberdade. Então eu nunca abracei. Spinoza tem alguma participação? Spinoza foi fundamental, né? Meu pai, ele, por coincidência, sorte minha, alguém não o pagou e ele sequestrou os livros de uma livraria de um militante de esquerda e colocou esses livros dentro de um quarto que tinha lá em casa, e quando ele queria castigar os filhos, ele trancava nesse quarto, que às vezes você ficava 2, 3 dias lá trancado com a rede para dormir. E eu me vi, de repente, lendo Spinoza, lendo Engels, lendo Marx, lendo Trotsky. Trotsky eu li a obra toda, Revolução Traída, Minha Vida, História da Revolução Russa, enfim. Dostoiévski, Irmão Karamazov, porra, eu me emociono, foi um livro mais Então, aqui, ao longo desse período, já nessa 7ª década de vida, dá para dizer que apanhar, sofrer castigo também pode ser um aprendizado? Sim, eu acho que há hoje em dia uma distorção, uma deturpação. Quando você não reprime filho. Eu moro num prédio que é infernal, as crianças gritam o tempo todo, as crianças é uma liberdade. Outro dia desse eu pensei que o menino estava endemoniado dentro do elevador, porque ele subia, caminhava pelo teto e descia e ninguém controla. Então, meu pai dizia que não há nada numa criança que um bom coque aplicado sobre a cabeça não resolva. Mas Piaget também dizia, você tem que aprender a dar o limite. A criança da fase do é meu, hein? Então ali é a hora que você tem que dizer, não é seu, devolva. Piaget eu li Construção do Real na infância, olha muito aí, legal. Beleza. Esse formado em medicina na Universidade do Ceará, ele vai fazer residência em algum lugar? Sim, eu fui para o Rio fazer radiologia, porque esse tio era radiologista em Parnaíba, e eu não gostava. Quando eu comecei a fazer exame físico na faculdade, eu não achava legal aquele negócio do toque físico. Do toque retal, eu só fiz um na vida, Deus me livre. Toque ginecológico, eu digo, não, relacionamento com mulheres não é para ser isso aqui. Entendeu? Aquele negócio de apalpar abdômen, aquele negócio de ouvir as bulhas cardíacas, eu só conseguia ouvir a primeira e a segunda bulha, a terceira eu já não ouvia. E tinha cara que dizia, eu estou ouvindo a 4ª bulha, eu digo, não, então o cardiologista eu não vou conseguir ser. E aí, como eu tinha um fascínio pela tecnologia, começava a entender, eu digo, não, um dia, quando eu vi o rádio a pilha, a primeira vez o cara carregando o rádio a pilha, televisão, quando eu vi, eu digo, pô, esse negócio vai chegar na medicina. Então, mas eu tinha uma tia que era interessante, quando eu voltei do Ceará, que disse que ia para o Rio, uma festinha da família, fazer radiologia, ela disse, radiologia é aquele negócio que bate chapa? Eu disse, tia Zelita, é aquele bate... Aí ela virou para o marido e disse, olha, Manfred, que era um tio que eu adorava, olha, esse menino tem juízo. Ele estuda 6 anos de faculdade para depois bater chapa. Pô, aí foi risadaria. Então, o futuro sempre está onde as pessoas não o colocam, né? Essa residência no Rio de Janeiro foi aonde? Hospital de Ipanema? Na UFRJ. Tinha um Moncovo, era uma parte do
treinamento, um pouco na Santa Casa, a gente saía pingando, no Hospital de Ipanema também, saía pingando porque não tinha nenhum bom serviço centralizando tudo, né? Um era bom em artéria, outro era bom em digestivo, então você tinha que frequentar vários serviços. Era uma forma de compor até uma residência, porque Sim, você tinha aprendizado da mais diferente sim. forma. Daí e aí eu volta a terminava, Teresina? volto para Teresina para trabalhar numa clínica privada daqui, para a qual eu fui convidado, mas sempre muito irrequieto. Eu digo, ainda não estou bem, eu não sabia fazer arteriografia, a mamografia estava surgindo, e aí eu descobri que havia um convênio da Universidade de Paris com algumas universidades brasileiras, com o Ministério da Educação. E aí eu fui atrás disso e consegui essa bolsa, e aí, no finalzinho de 75, eu fui para a França, né? Consegui essa bolsa. Viver Paris. Fui. E aprender imagem. Aprender imagem, sobretudo mama. Era uma época muito, digamos assim, fervilhante, né? Dentro da medicina. Dentro da medicina e na política mundial, né? Paris era o centro do mundo, teve aquela grande movimento de 1968, que foi uma explosão, né? E aí eu juntou curiosidade médica com curiosidade de conhecer o mundo. Aquelas leituras tinham me feito imaginar muito, né? A imaginação sempre foi uma coisa muito forte em mim, né? De prever, de antecipar o que vai ser, como é que vai ser o mundo. As leituras, elas fazem muito isso na pessoa, né? Fazem você sonhar. Daí fui para lá e com muita sorte, né? Com um mês que eu estava no serviço, inauguraram o primeiro tomógrafo da França, um dos primeiros da Europa. Que bacana. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, pô, o cérebro está sendo visto. Era uma loucura ainda, porque o exame de crânio demorava 2 horas para processar. Os computadores eram enormes. E mais incrível, essas coisas da explosão tecnológica, elas acontecem de súbito. De súbito. Essa coisa do IA agora, da inteligência artificial, ela é atordoante, porque é de súbito e vai multiplicar. No ano seguinte aparece o que é ultrassonografia, que jogou tudo para o ar. Né? Isso você estava em plena Paris. Em plena Paris. Então você começa a ver isso pela primeira vez. Estava no Hospital da Pitié, que é aquele hospital onde a princesa Diana foi atendida, que era o melhor hospital da França. Então, estava vendo aquela coisa toda, aquela revolução toda, né? Tudo indo para o lixo. Exames que hoje você não conhece, colesterograma oral, quem sabe que dava colesterograma oral? Hoje não, né? Então, esses exames todos, mas está na história. Né? Pneumoperitônio, você jogava gás no abdômen de uma mulher para poder ver os ovários. Exato. Pneumomielografia, isso não existe. Mielografia, isso não existe. Todos até a ductografia, que depois apareceu, hoje já não tem mais. Né? Flebografia orbitária, cianografia, tudo sumiu. Sumiu em 5 anos. E naquele momento que você vivencia, como você refere aí, o aparelho era enorme, né? Esse aparelho hoje está menor, o tomógrafo está disseminado. O aparelho de ultrassom era um negócio assim, do tamanho de 2 geladeiras. Hoje ele é portátil, cabe na mão. Tem aparelho de ultrassom no tamanho de um celular. Isso. Enfim, com a resolução enorme. Daí, quando eu voltei, eu falei, poxa, a vida dentro de faculdade, ela cansa depois de certo tempo, e o Hospital Getúlio Vargas não tinha equipamento. Eu disse, poxa, o que eu vou fazer? A clínica onde eu trabalhava também não tinha muita mentalidade de investimento. Eu falei, não. E eu via meus colegas de residência montando suas clínicas. O Recife, São Paulo. Eu falei, não, eu vou montar também uma clínica. E aí começou a aventura da Medimage, muito difícil, o começo foi muito difícil. Mas aí foi dando, tudo é perseverança. Além do mais, era muito original, foi o primeiro aparelho de ultrassom, entendeu? Então, e que ano nasce a Medimage? Nasceu dia 10 de agosto de 1986. Sim. Eu lembro bem que os colegas tinham um certo temor de me mandar clientes, porque eu era concorrente dos 2 caras mais poderosos de Teresina. Então, o primeiro exame que eu fiz no dia 10 de agosto, eu avisei os colegas todos, foi uma radiografia de crânio mandada pelo Francisco Ramos. Sim. No dia seguinte, chegou um outro cliente mandado pelo José Roberto Belo Cruz, uma radiografia de seio da face. E eu cadastrava o cliente na recepção, levava o cliente para a sala de exame, fazia o exame, revelava e datilografava. Na época, era datilografia. Então, fazia o ciclo todinho e logo eu tive... Destino é sorte, né? Ou azar. Eu tive muita sorte. Eu tenho uma cunhada, meu irmão já morreu, mas continua, minha irmã e minha cunhada, que fazia faculdade, e eu convidei para trabalhar comigo. Doutora Aldeci. Doutora Aldeci, que sem ela eu teria sido um fracasso. Então, ela foi a pessoa que me deu sustentação, né, na minha inquietação constante, ela era o suporte, era o lugar que eu atracava e que me dava segurança de dizer aqui, eu estou seguro ao lado dela. E a gente construiu juntos, porque sozinho você não faz quase nada na vida, a gente construiu juntos
uma bela história empresarial e profissional. Essa história empresarial, ela vai se deslanchar aí para várias outras coisas, né? Vai desdobrando, se desdobrou. Ligando a seu nome, a Medimagem, quando ela é criada, logo depois nasce outras Medimagem. Não em Teresina. Não teve a Medimagem em Fortaleza. O que acontece? Quando a Medimagem aqui surgiu, em 4 anos, ela já era uma grande empresa, né? Era uma empresa que tinha tomografia, mamografia, ultrassom colorido. Pô, foi um fenômeno na cidade e de certa maneira, engoliu a concorrência, que não teve essa agilidade. Daí, eu, naquela inquietação, de não, agora eu vou montar Medimagens em outras cidades. Eu sempre tive o fascínio de Fortaleza, fui lá, e fui e montei a Medimagem em Fortaleza, que em 2 anos já era, em 1 ano e meio, já era o maior faturamento. Por exemplo, a clínica que mais faturava na Unimed já éramos nós. Por quê? Por causa de você fazer coisas originais. Era a única clínica que atendia 24 horas e foi o primeiro tomógrafo fora de hospital. E como vemos hoje, a Medimagem, que era basicamente radiologia, ela começa a agregar outras coisas, como laboratório, né? A gente inaugurou em 86, quando foi em 88, uma funcionária me disse: por que o senhor não pôs exame laboratório aqui? Aparece muito cliente perguntando. E quando você tem um negócio, ouça as pessoas, ouça o cliente, ouça o funcionário. Se você for um absolutista, achar que você é dono do conhecimento, você está ferrado. E aí a Fátima chegou, ainda me lembro da Fátima, fascinante, põe exame laboratório aqui. A menina, negócio de xixi, cocô, que eu não quero isso aqui não. Semana seguinte, ela diz: olha aqui a quantidade de cliente que procura todo dia. Perguntando pelo exame de sangue. Perguntando, faz exame de fezes aqui, faz... Aí eu fiquei, opa, tem que botar laboratório. Montamos o laboratório. Quando montou, aí alavancou. É o conceito do shopping, todas as compras no mesmo lugar. Até então, o cliente fazia exame de radiologia num lugar e tinha que sair para fazer o exame de urina, o exame de sangue em outro lugar. Quando ele viu todas as compras no mesmo lugar, foi um fenômeno. Vai indo para frente, aí, né? Bombou, aí eu montei em Fortaleza, o ano seguinte montei em Natal, e a coisa ia andar muito bem, mas aí aconteceu um tropeço. A empresa eu deixei aqui com alguns médicos, eles sabiamente disseram: não, vamos ficar trabalhando para os outros. Não, montaram a boutique deles e cresceram muito, enfim. E foi toda uma geração que, de certa maneira, foi alavancada. Mas não deixa de ser filhotes da sua ideia, do seu trabalho, da sua referência, né? Não tenha dúvida. Claro. E quando é que nasce, você, num determinado momento, você trouxe um plano de saúde para Teresina, que foi a AMIL, que já era um plano consagrado. Eu estava aqui, você vê como Teresina, o Piauí anda sempre a reboque, né? Em 81, um amigo meu chamado Darival, que era o presidente da Unimed em Fortaleza, me liga, 80, e diz: rapaz, Teresina, o Piauí não tem Unimed, é o único estado que não tem, vamos montar Unimed em Piauí. E aí mandou o Aloysio, que era um funcionário graduado da Unimed lá, nós nos juntamos aqui, Fernando Correia Lima, mais um grupo, né, de 12 médicos, e criamos, que na época era uma cooperativa do Ministério da Agricultura, criamos a Unimed. Então fomos os 12 primeiros. Eu me lembro que no dia da reunião para a criação, tinha que ter 16 assinaturas, só tinha 12 pessoas. Então nós tivemos que sair depois com um livro pedindo para outros assinarem e fazer 16. Bem, inauguramos, mas aí começou a ter problema, né? Essas dificuldades com o convênio. E um dia um dos sócios me fez uma provocação, eu fui reclamar que não estavam pagando. Eu disse: porra. Eu falei: cara, eu montei esse negócio aqui, isso foi em 91. Montei esse negócio aqui, vocês estão me tratando dessa maneira. Ah, você montou? Então monta um pra ti também, eu adoro provocação. Daí quando disseram: monta um pra ti também, tu quer saber da coisa? Eu vou montar. Aí eu sabia que existia a AMIL no Rio de Janeiro, que era um negócio forte. Fui ao Rio, pedi para conhecer, eu tinha um colega Miltinho, que trabalhava com o Edson, na cidade de Ipanema. Ele me apresentou o Edson, e foi amor à primeira vista, o Edson. O Edson, quando me viu, ele falou assim para mim: o que você quer? Eu disse: olha, eu sou do Piauí e quero montar um plano de saúde lá no Piauí, particular. Você conta a história da tua vida, como é que foi sua vida? O Edson era um cara fascinante. Conta a história da tua vida, o que mais te marca? Eu digo: mais me marca na minha vida era minha mãe me dizendo o tempo todo: olha, tu és feio e tu és pobre, tu estuda muito, senão tu não vai ser nada na vida. Ele achou aquilo fascinante, pô. Me levou para jantar na casa dele, pediu para contar essas histórias para os filhos e tal, e ficamos muito amigos. Aí nós criamos a primeira franquia da AMIL, foi aqui no Piauí, que foi um sucesso. Aí a gente começou a AMIL, aí estourou. A primeira franquia da AMIL fora do Rio de Janeiro? Fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era a própria AMIL, né? Que era do Edson. Aí quando ele decidiu montar a franquia, ele, assim, nesse diálogo, ele disse: olha, eu estou pensando em montar a franquia,
vamos montar lá no Piauí, que se der em merda, a gente cava um buraco, joga dentro, ninguém nem vai saber. Foi uma experiência. Pô, Nasce a mil. Nasce a mil em 93, 94. E o que fez sair da Mil e transformá-la na Humana? Bem, aí quando Esse foi foi um outro projeto de vida que você instalou. Quando foi em 98, o governo federal, Fernando Henrique, porque até 98 o plano de saúde era um caos. Fazia o que bem queria. Sim. Fazia o que bem queria. Daí o governo resolveu regulamentar. E criou a Agência Nacional de Saúde. O que a Agência Nacional de Saúde determinou? Não pode haver franquia. Onde houver uma operadora de plano de saúde, tem que ter um responsável dela e dono dela, negócio de franquia. Aí acabou a franquia. Ok. Aí eu tive que assumir a operação local. E aí criei a Então, a mesma estrutura levou a Humana para frente. Aí saiu franquia e virou uma empresa local. Mas também Humana. criou a DMI e Bem, também criou já o é outra Medplan. história. O que acontece? Quando eu criei a Medimagem nova, ali com aquele prédio de aço e vidro, elevador panorâmico, Sim. eu joguei fora todas as máquinas antigas. Tomógrafo antigo, raio-x antigo, ultrassom antigo. Tentei vender, mas só aparecia que era para trocar por vaca, por F1000. Falei, não, eu vou montar em outro lugar uma clínica popular para a população de mais baixa renda, que vem do Maranhão e se hospeda em pensões, porque aqui na Medimagem é a população mais sofisticada, socioeconomicamente. Montei a DMI, mas sempre preocupado com a qualidade do atendimento, né, com respeito ao cliente, com bons médicos. E encontrei uma parceira que foi uma sorte, que tocou a empresa desde o começo. Eu só fiz montar, basicamente, e dar alguns toques, né? Mas tive sorte, eu sempre tive sorte. Sorte Era uma faixa do mercado que ainda não tinha luz, oportunidade de bons exames. Não tinha oportunidade de bons exames. Exame para a população de baixa renda, exame barato era sinônimo de porcaria. De exame mal feito, profissional de má qualidade técnica. E lá não. Lá foi uma cultura de exames acessíveis, baratos, mas com qualidade no acolhimento e com qualidade dos profissionais. Né? Eu me lembro que os melhores radiologistas que a gente tinha na Medimagem, por exemplo, o Sonei, essa galera muito boa, eu convidei para a DMI, esses caras foram, né? Então foi uma gestão muito feliz, junto com uma equipe médica muito boa e com o mercado que estava precisando. Quando o mercado está precisando... E tudo isso aconteceu de uma forma assim que... houve uma expansão nas empresas, né? Chegou a ter o Hospital São Pedro, Sim, o Hospital explodiu. Foram Intimon, 10 anos que explodiu. lavanderias. Quantas empresas foram? Quantas empresas? Foram Chegou? 14 empresas. 14 empresas. Aí eu precisava construir, não conseguia construtora, aí montei uma construtora. Precisava lavar roupa hospitalar, não tinha lavanderia hospitalar, montei a Biolave. Precisava de OPME, as OPMEs eram caríssimas, aí montei com o Aloysio a Biomax. Que a gente importava de Miami. Cara, a Oncomédica, que a gente tinha um problema, que toda a oncologia era só no São Marcos, e eu não achava muito interessante a forma e tal. Montamos uma empresa bacana, chamada Oncomédica, que foi um sucesso. Foi tudo um sucesso, né? Nós chegamos... Quando a empresa foi vendida, ela tinha 2.400 funcionários e faturava 650 milhões. Né? E chegou um momento que alguém veio buscar essa empresa. Foi. Como é que aconteceu isso? Rapaz, eu estava, era 2015... E a atendente lá na Humana chegou e disse, tem 2 japoneses aí que querem falar com o senhor. Eu falei, pô, manda entrar. E os japoneses disseram, olha, nós viemos aqui fazer uma proposta de compra, nós estamos querendo investir. Era um fundo de investimento, um grande fundo de investimento americano que tem um braço aqui no Brasil. Nós queremos estudar a sua empresa, queremos fazer uma proposta, vamos entrar nesse mercado de plano de saúde hospital. É uma empresa que já tinha feito o Adrogazil, já tinha feito a Anhanguera, tinha feito a DASA. Empresa com baita histórico, né? É o fundo de private equity no Brasil. E aí os caras estudaram e disseram, queremos esse negócio. E aí fizeram uma proposta irrecusável. Eu nunca imaginei que aquele negócio valesse tanto dinheiro. Nunca imaginei que o cara nascido em Piracuru, que não sabia porra nenhuma de finança, tal, montasse um negócio e os caras viessem aqui comprar por aquilo. Eu falei, cara, pô... Mas nessa venda, nasce um novo homem ou morre um homem? Eu acho que é sempre a mesma pessoa, né? Você vai sofrendo mudanças, às vezes para melhor, às vezes para pior. Você tem que reservar algum momento da sua noite para olhar o que fez no dia, o que fez no último ano e o que você pode melhorar no relacionamento com os outros, com você mesmo. Eu me vejo como uma pessoa que até o último dia de vida vai tentar melhorar para você e para os outros, né? Se eu não consigo tão bem, é por inabilidade, mas que eu tento, eu tento. A professora Nélia Guidon, com tantos vínculos com a França, resolveu ser enterrada na terra seca e quente
do sertão que lhe deu toda a vida. Uhum. O doutor Cerqueira, mesmo depois de ter vendido isso, ainda está vivendo dos aplicativos de saúde. Está aí o Mediclube com sucesso danado. É um vício? É um vício ou não? Porque depois da venda da empresa, tu imaginas, meu pai, criança ainda, ele já acordava a gente 5 da manhã para tirar leite de vaca, para bater manteiga, queijo, para vender manteiga nas casas. Então, essa ética do trabalho sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida, como o sol, como a lua, como o vento, como a água. De repente, você se vê sem isso. Eu recebia 50 ligações por dia, de repente eu me vi sem nada, as pessoas sumiram. Muita gente me culpou porque eu vendi a empresa, muita gente da empresa se sentiu traída. Muito, foi horrível, até me emociona ainda. Porque, gente que estava comigo há 30 anos, né? De repente você me entregou por ele. Mas isso é uma consciência de que a vida tem fim, né? Pois é. E a vida é feita de ciclos. Mas o que aconteceu? Aí, de repente, eu passei 4 meses, eu tenho uma filha que mora em Barcelona, fui visitar, comecei a passear, não sei o quê, cidades que eu tinha vontade de conhecer. Com 4 anos, eu comecei a ficar deprimido, sem ter o que fazer. Aí eu vi essa coisa da tecnologia, né? Aplicativo, eu digo, vou montar um aplicativo na área de saúde, mas querendo brincar. A brincadeira deu errado, ou melhor, deu certo, sei lá se deu errado ou deu certo. Essa filha que mora em Barcelona é a Alaide, que foi uma homenagem a uma grande médica extraordinária do Piauí. A doutora Alaide foi uma vizinha minha, uma médica fascinante, uma pessoa adorável, maravilhosa mesmo, a doutora Alaide, esposa do doutor Luiz. Excelente, estamos aqui conversando com um médico que levaria 10 programas, porque a cada passo da sua vida foi instituído numa capacidade extraordinária de fazer crescer não só a cidade na sua macroeconomia, como uma consciência nova sobre a medicina. Doutor Cerqueira, agora, nesses tempos que passaram, se Deus chegasse aqui e dissesse, eu quero lhe dar mais 100 anos, você continuaria nessa linda história? Não sei se é linda, não, né? Porque em alguns momentos você tropeça, em alguns momentos você faz bobagem, em alguns momentos você magoa os outros, né? Então, não sei se é linda, mas gostei dela. Claro, e até depois de uma análise dessa é uma prova de humildade sobre o que nós fazemos, que realmente a vida é assim. Mas, sobretudo, continuaria aqui. Eu faria no mesmo lugar, da mesma maneira. Então, está enterrado igual a Nia de Guidon, no mesmo chão que lhe abraçou. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, lembro a vocês que nosso programa continua ainda às terças-feiras, pela manhã, e reprise à noite, às 10 horas da noite, pela FM Universitária, que está promovendo o Memória Médica Piauiense. Contamos sempre com a sua presença para a gente continuar construindo essa historiografia da medicina do Piauí. Muitíssimo obrigado e um prazer enorme entrevistá-lo. As últimas palavras são suas. Foi eu vim, porque o Luiz é uma pessoa fascinante, é isso que ele atribui a mim na medicina, eu acho que ele é que é merecedor dessas palavras, uma pessoa que revolucionou a forma de exercer medicina, é uma pessoa que introduziu essa necessidade da história, né? As pessoas não podem romper com a história, esse fio que conduz a humanidade. Nós nunca tivemos essa percepção e o Dr. Luiz Ayrton, o professor Luiz Ayrton, foi a pessoa que trouxe essa noção. Existe, o que distingue o ser humano dos outros seres é a história. Vamos preservar a história, então isso é um dos atributos louváveis dele e eu estou aqui para render homenagem a esse convite. Muitíssimo obrigado, o fã sou eu. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.